Acredito que no nosso estudo aqui, desde que a gente começou lá atrás, desde a criação do mundo, a gente andou muito, a gente conheceu muitas e muitas histórias da Torá, a gente analisou elas de vários aspectos diferentes, seja na ideia por trás da história, seja encontrando isso no nosso mundo, fatos arqueológicos que mostram, que demonstram pra gente a existência e que realmente tudo isso ocorreu. E a gente já conseguiu provar claramente que o que é contado na Torá, até os mínimos detalhes, sejam as leis específicas da época, os costumes da época, são exatos. A gente chegou, no fim, chegamos na estadia do povo judeu no Egito, na escravidão do Egito, e falta só mais dois pequenos fatos, duas pequenas etapas para a gente completar aqui toda a nossa história da Torá. A primeira que a gente vai fazer hoje é a questão das 10 pragas e a saída do Egito. E a segunda parte, que vai finalizar aqui o nosso estudo, é a época do povo judeu no deserto. Por 40 anos eles andaram no deserto, tem que ter sobrado alguma coisa nessa região. Então vamos lá, vamos falar hoje um pouquinho das 10 pragas. Agora a gente podia também, novamente, tentar entrar aqui e procurar resquícios arqueológicos que mostrem pra gente a existência, a ocorrência das 10 pragas, e junto com a nossa emuná, a nossa fé no que é contado na Torá, a gente encontra isso no dia a dia, a gente encontra isso em questões científicas. Isso seria muito interessante, a gente poderia, por exemplo, trazer, tem uma pedra muito interessante, uma pedra feita de granito, é um cubo enorme, com um buraco dentro, cheio de escritas em volta. Ela se encontra hoje em dia no Museu Arqueológico da Ismailia, no Egito. E essa pedra, que foi encontrada em torno de 100 anos atrás, talvez, ela conta sobre uma época no Egito em que a escuridão dominou o Egito inteiro, 9 dias de escuridão, e as pessoas não sabiam mais o que fazer, e os escravos fugiam, e os escravos se encontravam num lugar chamado Pi Herot. E quando a gente começa a analisar um pouquinho do que é contado nessa história, já sobe na cabeça a história da saída do Egito, do Êxodo, uma das pragas que é a praga da escuridão, o povo judeu saindo de lá e ficando num lugar justamente chamado de Pi Herot. Então a gente encontra realmente questões arqueológicas que comprovam, digamos assim, o contado na Torá. A gente poderia também trazer aqui um papyrus muito, muito interessante. É um texto, um pergaminho muito antigo, aparentemente ele tem em torno de quase 4.000 anos, pelo menos 3.600, 3.700 anos atrás, chamado de Papyrus Ipuer. Esse papiro se encontra num museu na Holanda, e é incrível quando você vai lendo a historinha lá, o que aparentemente algum egípcio escreveu isso na época. Ipuer era um nome comum dessa época. Ele vai contando justamente quase todas as 10 pragas. 6 pragas com certeza estão escritos lá claramente. Ele conta, por exemplo, que o rio virou sangue. Se realmente ele quer dizer o sangue, ou se quer dizer que o rio ficou vermelho. Tem aqui questões, a gente poderia discutir isso, mas ele conta que de repente não tem luz, a praga da escuridão. Ele conta que os príncipes, os filhos dos príncipes estão todos mortos, a praga dos Makat Bechorot, a última das pragas, a morte dos primogênitos. E ele conta sobre os pobres, os escravos, que de repente se tornam ricos, se tornam donos de tudo, e que a terra está sendo destruída, a terra está acabando. Ele conta também sobre coisas que mesmo na Torá, mesmo no próprio Humash, a gente não encontra, uma guerra entre pais e filhos. Pais e filhos são inimigos. Os nossos sábios, nos Midrashim, na parte da Torá oral, contam pra gente realmente que uma grande guerra civil aconteceu no Egito. Porque imagina a situação, Moshe Rabbeinu, ele vem, ele fala para o faraó, liberta o povo judeu, senão vai vir uma praga, 2, 3, e o que Moshe Rabbeinu fala acontece, uma depois da outra. Chega a 9ª praga, acontece tudo justamente como Moshe fala. E de repente Moshe vem e fala, olha, saibam que a próxima praga é a morte dos primogênitos. E mesmo assim, o faraó decide não libertar o povo judeu. Nesse momento, falam nossos sábios, acontece uma guerra civil, porque todos os primogênitos não queriam morrer. Falaram, olha, larga, deixa o povo ir. Porém, o resto do Egito, o faraó, seus conselheiros não queriam. Então acontece uma guerra, pai contra filhos. O filho primogênito não quer morrer. Ele luta tentando salvar, tentando não exatamente salvar, mas tirar o povo judeu de lá, deixar eles saírem, deixa eles irem embora, não faço questão de morrer. Essa guerra civil que é contada nos livros nossos sábios, na Torá oral, encontra também nesse papyrus. Então a gente tem aqui histórias e mais histórias, fontes arqueológicas que provam isso. Mas eu queria, talvez, focar em um ponto um pouquinho diferente, que é tratar de um documentário.
Tem um documentário muito interessante produzido no Canadá por alguém chamado Simcha Yakubovich. Esse Simcha Yakubovich, ele é um israelense que acabou se mudando para o Canadá e ele fez um documentário sobre as 10 pragas. O documentário se chama O Êxodos Decodificado. Documentário em inglês, dá para achar aí em qualquer lugar, no YouTube tem todos os vídeos quem quiser encontrar. E ele trata das 10 pragas, justamente. Ele tem outros documentários, mas o Êxodo Decodificado trata das 10 pragas. E ele prova como é possível cientificamente que cada uma das pragas acontecesse. Agora, não vamos entrar em toda a explicação que ele dá, ele tem muitas novidades que nem todo mundo concordou, teve muitas discussões com relação ao que ele falou lá, quem era justamente o faraó do Egito. Todo comentário que trata desse assunto geralmente gera um tipo de polêmica, mas por exemplo, que ele traz é a morte dos primogênitos. Como pode ser que, de repente, somente os primogênitos morreram? Então ele traz uma explicação científica bem interessante. Ele fala o seguinte, olha, na época, no Egito, o mais comum era que os primogênitos dormiam na cama de baixo. Todos os filhos menores, eles ficavam nas camas mais altas, o primogênito, ele dormia na cama de baixo, mais próximo ao chão. E ele fala que é possível, a gente encontra histórias de algo parecido, de que tinham névoas venenosas que muitas vezes acabavam se espalhando pela terra, e possivelmente no dia da morte dos primogênitos, esse tipo de névoa venenosa acabou se espalhando pelo Egito inteiro, e todo mundo que dormia embaixo acabou morrendo asfixiado ou por causa do veneno dessa névoa. Então é possível que justamente somente os primogênitos acabaram morrendo naquela situação, cientificamente explicado. A questão é, digamos que encontramos explicação científica para cada uma das pragas. Seja a praga da escuridão, um grande eclipse que durou 7 dias, seja a praga da morte dos primogênitos, seja a praga do sangue, qualquer uma das pragas. Digamos que encontramos explicações científicas para tudo isso, que é o que esse documentário demonstra. E agora? Isso quer dizer que não foram milagres? Isso quer dizer que a saída do Egito, as 10 pragas feitas por Moshe Rabbeinu, não foram milagres? Será que no momento em que a gente encontra uma explicação científica de por que isso aconteceu justamente, um grande vento bateu e abriu o Mar Vermelho, e aí o povo judeu passou por lá. Talvez, é possível que teve um rodamuinho, teve um tornado, alguma coisa que fez o mar se abrir, o povo atravessou. É possível, talvez sim, talvez não. Será que isso demonstra que não tiveram lá milagres? Então aqui a gente tem 2 pontos. O primeiro ponto é dizer que, olha, em Kol HaKavod, muito boa para a sua explicação científica, isso não quer dizer nada, não quer dizer que aconteceu dessa forma. Talvez os primogênitos realmente dormiam em cima e eles morreram. Aconteceu, foi um milagre que aconteceu naquele momento. E se o que o mar virou sangue, muitas das provas científicas que trazem com relação ao mar virando sangue, trazem vários exemplos ao redor do mundo de mares, rios que acabam ficando com uma coloração vermelha. Às vezes porque os peixes foram envenenados, morreram e causaram essa coloração, ou às vezes algas geraram isso. Porém a Torá não fala que o rio Nilo ficou vermelho. A Torá conta que o rio virou sangue. Sangue é outro produto, não é água vermelha, é sangue, é uma coisa completamente diferente. Então a gente pode dizer, olha, tá bom, você teria uma prova científica de como pode ser que o rio ficou vermelho, o rio Nilo ficou dessa cor, mas a Torá não falou que o rio ficou vermelho, a Torá falou que o rio se tornou sangue. Então a prova científica não combina com o que está escrito na Torá. Então podemos dizer que, olha, todas essas provas são boas, são bonitas, mas não é o que a Torá conta. Porém, a gente pode analisar isso de uma forma diferente. É possível, realmente, talvez tudo o que aconteceu lá, cada um dessas pragas aconteceu cientificamente, como explicado. Os primogênitos morreram porque eles dormiam embaixo, veio uma névoa e fez isso. A praga dos gafanhotos aconteceu porque realmente é comum que muitos gafanhotos, justamente nessa época do ano, invadam a terra e comam tudo. Você pode achar uma prova científica para cada uma das questões. A pergunta é, isso aconteceu justamente no momento em que Moshe Rabbeinu falou que ia acontecer. Quando a gente fala de milagres, geralmente sobe na nossa cabeça a ideia de um milagre de algo incomum, algo fora da natureza. Mas existem 2 tipos de milagres. Tem um milagre que realmente é uma mudança da natureza, a água vira sangue, uma mudança completa, uma mudança essencial no mundo que a gente conhece. Porém, existe outro tipo de milagre, que é o milagre que acontece justamente na hora que eu precisava dele. Muitas vezes os milagres que Hashem faz no mundo não são mudanças completas da natureza.
Shlomo Melech fala pra gente, En kol chadash tachat hashemesh. Hashem, ele tenta evitar ao máximo mudanças na natureza do mundo, criar coisas novas. Isso é extremamente incomum. Muitas vezes os milagres são justamente quando a gente precisava daquilo, aquilo aconteceu. Quando justamente eu estava procurando alguma coisa, eu estava procurando às vezes um médico para tratar de algum problema, e justamente apareceu uma propaganda daquele assunto. E não foi o Google que acabou colocando para mim. A Kadosh Baruch Hu Hashem, ele colocou isso naquele momento, mostrou para mim justamente aquela questão. Muitas vezes o milagre, a gente tem que parar para olhar, para realmente conseguir perceber. Parece algo natural, parece algo comum, mas o momento exato quando ele acontece pode ter significado. Então talvez esse documentário, realmente extremamente interessante, quem quiser assistir, vale a pena. Pode ser que realmente toda a explicação para cada uma das pragas lá, a explicação científica é cabível, e pode ser que isso que aconteceu. Mas o fato delas terem ocorrido nessa ordem, justamente quando Moshe falava que vai acontecer, acontecia. Justamente quando o povo judeu tinha que sair do Egito, tudo isso aconteceu. Isso mostra pra gente a mão divina que apareceu naquele momento. Com isso a gente conclui as 10 pragas. Então, de novo, podemos encontrar aqui papiros, pergaminhos que contam a mesma história contada na Torá, mas vale a pena às vezes analisar isso de um ponto diferente. Tentar entender que se a gente achar uma explicação científica para o milagre que aparece na Torá, será que isso significa que o milagre não é real? Ou não? Talvez sim, o milagre é real. E a Kadosh Baruch Hu Hashem se revelou daquela forma dentro do mundo, na natureza, naquele momento, e não realmente fazendo uma grande mudança. Já Hashem, na continuação, temos mais um vídeo aqui para acabar o nosso assunto, que é a saída do Egito na prática. O povo judeu sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho e passa 40 anos no deserto. O que aconteceu nesses 40 anos? Onde eles passaram? Por onde eles foram? Será que a gente encontra casinhas no deserto? Talvez onde o povo judeu morou? Isso vai dar Hashem na continuação. Espero vocês no nosso último vídeo.